Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem e que estejam em casa cumprindo aí a quarentena, tá? Pessoal, nós vamos continuar com uma pequena revisão de matemática. Nós na aula passada falamos sobre regra de sinais e hoje nós vamos dar continuação a essa revisão de matemática com a potenciação, tá? O que é a potenciação? Bom, quando você tem uma operação matemática do tipo 2 vezes 2, bom, você sabe, 2 vezes 2 dá 4. Mas você pode reescrever ele de outra forma. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado, que dá 4. No exemplo de baixo, 2 vezes 2 vezes 2, ele equivale a 2 vezes ao cubo, que dá 8. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao cubo, que dá 27. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado à quarta, que dá 81. Ou seja, esse número aqui de baixo é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo, nesse exemplo, 3 vezes. Ou seja, o número 3 multiplica ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. Neste outro exemplo aqui, o número 3 vai multiplicar ele mesmo 4 vezes. Então vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quais são os elementos de uma potência? Então nós tínhamos lá, no exemplo anterior, 2 elevado ao cubo. Esse número de embaixo a gente chama de base. E esse número de cima é o expoente. Bom, felizmente para física, a maioria das nossas contas vai envolver potências de base 10. Como é que a potência de base 10 funciona? Por exemplo, o termo 100. O termo 100, nós temos 2 zeros. Isso significa que é o número 10, cuja base é 10, elevado ao quadrado. Ou seja, esse número 2 representa o número de zeros que tem o seu número. Então, neste outro exemplo, nós temos o número 1 milhão. 1 milhão é o número 1 seguido de 6 zeros. Ou pode ser representado por uma potência de base 10 elevado à sexta. Esse 6 é a quantidade de zeros que você tem no seu número. Isso para números muito grandes. Mas também podemos usar a potência de base 10 para números muito pequenos. A exemplo, temos 0,01. E se você contar aqui, nós temos 2 zeros. Então, vai ser o número 10, a base 10, elevado à potência de menos 2. Neste outro exemplo, nós temos 0,001001. Isso significa que é a base 10 elevado a menos 6, que é exatamente a quantidade de zeros que você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando o expoente ele é positivo, significa que é um número muito grande. Quando o expoente ele é negativo, ele é um número muito pequeno. Bom, toda essa explicação foi só para a gente poder chegar neste ponto aqui, tá? São operações que envolvem potências de mesma base. Então, no caso, você tem uma multiplicação de potências de mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. E a outra é a divisão de potências de mesma base, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Exemplificando a regra da multiplicação de potências de mesma base. Então, nós temos a seguinte situação: 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base. Qual que é a base? A base é 10.
que está em azul. E soma os expoentes. Quais são os expoentes? O 2 e o 3. Então vai sobrar 2 mais 3 igual a 5. Então, resultado vai ser 10 elevado a 5. No exemplo de baixo, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, novamente, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base que é 10 e soma os expoentes. Quais são os expoentes? O 2 e o menos 3. Então, vai ser 10 elevado a 2 mais menos 3. O primeiro expoente é 2, o segundo expoente é menos 3. Então, você vai somar o 2 mais o menos 3. Regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então, vai ser 2 menos 3. Novamente, regra de sinal da soma e subtração. Subtrai os números 3 menos 2 dá 1 e conserva o sinal do maior, que é menos 3. Então, o resultado final vai ser 10 elevado a menos 1. No de baixo, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a mais 3. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Quais são os expoentes? O menos 2 e o mais 3. Então, vai ser menos 2 mais 3. Tá? Regra de sinal. Mais com mais vai dar mais. Então, você vai ter menos 2 mais 3. Outra regra de sinal é a regra da soma e subtração. Sinais são diferentes, subtrai os números. 3 menos 2 dá 1 e conserva o sinal do maior. O maior é o 3 e o sinal dele é mais. Portanto, vai ficar mais 1. E, finalmente, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. O menos 2 mais o menos 3. Mais com menos vai dar menos na regra da multiplicação. Então, menos 2 com menos 3, isso aqui entra na regra da soma e subtração. Sinais iguais, você vai somar os números. 2 mais 3 dá 5 e você vai conservar o sinal, no caso, o sinal de menos.